reflexão sobre a aprendizagem cooperativa, hoje vou entrar nos diferentes métodos que os autores nos apresentam para levar a efeito esta nova metodologia, concretamente da aprendizagem cooperativa, à nossa sala de aula. Falar de método, no fundo, em aprendizagem cooperativa é um pouco como falar de abordagem que nós temos que fazer, de estratégias que nós temos que utilizar, até das próprias atividades, das técnicas que nós vamos utilizar, portanto, dentro da nossa sala de aula para aplicar efetivamente este processo de ensino-aprendizagem baseado na colaboração, na cooperação entre os alunos. Muito bem, nesta primeira fase dizer que há de facto muitos métodos, todos eles baseados em longos estudos, na prática, na investigação. Nomeá-los numa ordem de importância seria difícil, portanto eu vou utilizar aquilo que os autores também utilizam, que é dizer que, no fundo, são 10 os mais importantes. E quais são esses 10? Aqui atrás vou-vos colocar, ou melhor, vai aparecer no vosso ecrã, os 10 métodos mais importantes da aprendizagem cooperativa. Primeiro, Aprendendo Juntos, que apareceu no início dos anos 60. Segundo, Investigando em Grupo, meados dos anos 70. Terceiro, a Controvérsia Construtiva, nos meados dos anos 70. Classe Jigsaw, fim dos anos 70. E depois temos mais os 6, onde entram a aprendizagem em grupos ou equipas de estudantes. Considerou-se que seria crucial descrever cada método seguindo principalmente textos dos próprios autores, porque seria difícil haver um esquema rígido de apresentação. Contudo, para todos se incluem 2 pontos explícitos, a saber, primeiro, o contexto do seu desenvolvimento e o que caracteriza. E, em segundo lugar, aspectos relativos à sua implementação, isto é, o que é essencial aprender para que se possa aplicar. Portanto, estes métodos acabam por ser uma ajuda preciosa a todos aqueles profissionais que queiram utilizar a aprendizagem cooperativa nas suas salas de aula. Bom, chegados aqui, meus amigos, vamos então entrar dentro do primeiro dos métodos ou das estratégias para levar a efeito a aprendizagem cooperativa dentro da nossa sala de aula. Estamos a falar Aprendendo Juntos. Sem dúvida é um dos mais antigos e é aquele que melhor encarna a filosofia da aprendizagem cooperativa. Nós já falámos dele noutras reflexões, mas destaco aqui 2 pontos fundamentais que também já falei. Em primeiro lugar, em todos estes métodos, concretamente neste, é fundamental que tenhamos em consideração os 5 elementos essenciais que nós falamos. A interdependência positiva, a interrelação face a face, a avaliação individual, o desenvolvimento daquelas habilidades sociais e, finalmente, a avaliação de todo o processo. Isto é fundamental que esteja na mente de todos os profissionais que queiram aplicar na sua sala de aula com os seus alunos qualquer um dos métodos, concretamente este, Aprendemos Juntos. Bom, neste sentido, falar de 3 ou 4 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, dizer que este Aprender Junto baseia-se fundamentalmente em trabalho de equipa. E esses trabalhos de grupo, que já falámos na reflexão anterior, pode ser de 3 ordens. Através de grupos informais, através de grupos formais de curta duração ou formais de longa duração. Ora, vamos ouvir então e ver qual é a diferença de cada um deles. Bom, para dar resposta à primeira questão,
Quais as formas como a aprendizagem cooperativa pode ser usada na sala de aula? Começamos por dizer que coexistem 3 tipos de grupos: os grupos informais, grupos formais, mas não permanentes, e grupos permanentes. Enquanto aos grupos informais podem durar de poucos minutos a uma aula inteira, são grupos ad hoc que trabalham na aula orientados pelo professor. Não se altera a disposição da sala se estiver organizada de uma forma tradicional ou se realizar num espaço diferente da sala de aula habitual. A aprendizagem cooperativa pode ser usada para discutir em pares ou em grupos de 3, 4, um ponto controverso abordado pelo professor, para analisar algum aspecto de difícil compreensão ou para relacionar os novos conhecimentos com conhecimentos já adquiridos. Podem usar-se ao início da aula, em qualquer momento desta ou até no final. Enquanto aos grupos formais, mas não permanentes, podem durar uma aula ou várias semanas. Os participantes do grupo têm um objetivo ou tarefa comum concreta. Pode tratar-se de uma tarefa que envolva a resolução de um problema, que inclua tomadas de decisão complexas ou simplesmente a resposta a um questionário final de um capítulo de um manual. Pode constar da elaboração de um ensaio ou da realização de um questionário ou de uma experiência. Pode tratar-se de uma unidade curricular ou apenas de uma atividade para a aprendizagem de nova metodologia de pesquisa, como a consulta, por exemplo, de um dicionário. Finalmente, os grupos formais permanentes podem manter-se por um semestre, até mesmo durante um ano. São grupos heterogéneos com o propósito de dar suporte, ajuda, encorajamento e assistência às necessidades de cada membro para ter progresso académico. Bom, meus amigos, depois de podermos ou de conhecermos esta implementação através dos grupos formais ou informais, surge um segundo ponto importantíssimo, que é o papel do professor em todo este processo. Claro que o professor aqui tem um papel importantíssimo na medida em que é ele que vai implementar, consoante a orientação que ele vai entender para a aplicação do programa à prática, tanto para passar o programa aos alunos, ele tem que realmente estar atento e escolher o melhor dos métodos. Se for por aqui, destaco então uma série de elementos que são fundamentais dentro do papel do professor na sala de aula. Eles vão aparecer aí atrás e vejam todos eles. Em primeiro lugar, podemos dizer que o professor deve estabelecer os objetivos para o trabalho, os quais devem incluir, pelo menos, um objetivo relacionado com conhecimentos, especificando-se os conceitos e as estratégias a saber, e um objetivo relacionado com competências interpessoais. Segundo, o professor deve tomar um conjunto de decisões antes de iniciar o trabalho, como, por exemplo, as relativas à constituição dos grupos, aos papéis que se adequam ao tipo de trabalho, aos materiais necessários e ao arranjo da sala. Terceiro, deve explicar a ou as tarefas, ensinando ou relembrando, se necessário, conceitos e estratégias indispensáveis para a realização do trabalho. Explicar também o tipo de interdependência positiva e a participação individual e indicar os critérios de sucesso, quer para a aquisição de conhecimentos, quer para o desenvolvimento das competências interpessoais. Em quarto lugar, o professor deve fazer a monitorização dos grupos, recolhendo dados de cada grupo e intervindo, se necessário, quer para que a tarefa se realize corretamente, quer para o bom funcionamento do grupo. Quinto,
avaliar a aprendizagem dos alunos e ajudar na autoavaliação do grupo, em especial quanto ao seu funcionamento. Depois disto, surge mais um ponto que eu julgo que é importante: o ambiente de desenvolvimento para a aprendizagem cooperativa. Logicamente que, como vos disse também já numa das reflexões, o professor pode ter muita vontade e até pode aplicar na sua sala de aula completamente qualquer um destes métodos, independentemente se os outros professores aderem ou não. Mesmo assim, acho que quanto mais a escola estiver envolvida neste processo, que tem que ser lento, tem que ser um processo de aplicação a longo prazo, em que se aplica aí a prática, vai-se constituindo, vai-se grupos, vai-se trabalhando, cria-se depois momentos de reflexão, corrige-se, volta-se novamente à prática e este processo lento vai fazendo com que o espírito e esta metodologia entre primeiro nas pessoas, concretamente nos docentes, que depois os vão levar à prática. Ou seja, num sistema como o nosso português, não será difícil os agrupamentos, as escolas, pois através do processo de formação dos seus agentes, a partir da cúpula até aos alunos, implementar este espírito colaborativo, que não é só os alunos que devem aplicar, mas sim, começar pelos próprios dirigentes das escolas, pelos conselhos diretivos e também pelos conselhos de turma, pelas reuniões dos professores, de pais, etc. Mas concluiríamos, como podeis ver neste organigrama que estou a apresentar, acabaria, portanto, com esse grupo, com esses grupos formais ou informais, dentro da sala de aula. Bom, espero que tenha sido claro na apresentação. Não falta para aí bibliografia sobre este assunto. Mesmo assim, pois, se gostaram, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal, porque nós por cá vamos continuar a falar sobre outros métodos da aprendizagem cooperativa. Fiquem bem, até a próxima, um grande abraço.